Olá, eu sou Raimundo Oliveira. Quero gravar esse vídeo para explicar para os colegas e as pessoas que me conhecem o porquê que eu estou gravando vídeos falando de Iau e de Iauxa. Tem um sentido isso. Assim como você que frequenta a igreja ou que foi criado dentro de uma igreja, ou nasceu numa família religiosa, enfim, eu também fui assim. Eu nasci numa família que frequenta a Igreja Católica. Só que eu fui criado sem mãe e sem pai, que minha mãe faleceu eu pequenininho, não me lembro dela, e também meu pai, fui criado longe dele. Então o que acontece? Eu não fui muitas vezes na igreja. Se contar, talvez umas 10 vezes, sim. Então o que acontece? Em 86 eu comecei família. Nasceu meu primeiro filho e eu fui batizar esse filho. E lá tive uma pequena discussão com o padre na época. O padre me perguntou se eu era casado no religioso. Eu disse não. E ele não quis fazer o batismo da criança. Ele fez, mas primeiro tivemos que ter uma discussão. Inclusive eu perguntei a ele se João Batista perguntou a alguém se era casado, se João Batista exigiu padrinhos para fazer batismo. E ele me perguntou como é que eu sabia dessas coisas. Eu disse, está na Bíblia. A Bíblia diz que as pessoas procuraram João Batista para ser imergida, mas ele não exigiu padrinhos para batismo e nem para casamento, para nada. Então, teve um bate-boca e ele fez o batismo, mas depois de muitos dias e, enfim, é uma história muito longa isso aí. Então isso me deixou mais ainda afastado da igreja, né? Eu fui essa vez e aí pronto, zerou e demorou muito tempo para ir de novo. Só fui na realidade quando batizei meus filhos. Então o que acontece? Tempos atrás, há uns 7 anos atrás, eu tive uma curiosidade. Por que a gente segue a Igreja Católica, se a Igreja Católica é em Roma? Se a Bíblia dela é católica apostólica romana? Se quem matou o Filho do Altíssimo foram os romanos e parte dos israelitas, do próprio povo dele. Então a gente faz o papel de Roma. Roma matou o Filho do Altíssimo. Então nós faz o papel de Roma. Nós somos assassinos também do Filho do Altíssimo. Entendeu? Então eu me afastei, pronto, não fui nunca mais na igreja. Pronto, resultado. Passando um dia em frente a um posto médico de saúde, aí eu vi uma palavra escrita assim, SUS. Isso eu já via todos os dias, mas nunca tinha despertado o que despertou nesse dia. Por que SUS? Foi a pergunta que me veio. Por que SUS? Se na palavra Jesus termina com SUS, tira o JE, fica SUS. Eu pensando comigo, e por que isso? Aí eu perguntei assim, até nisso os políticos são inteligentes, que eles tiraram o SUS da palavra Jesus e montaram o Sistema Único de Saúde. E quando eu fui lá no Google procurar saber o que significa isso aí, eu não coloquei JE, eu coloquei só o SUS. Apareceu um nome estranho, apareceu antes um I e um E, um traço e SUS, e dizendo que aquilo, a transliteração daquilo ali, que não era o que eu estava pensando, de jeito nenhum. Estava dizendo que Jesus quer dizer, isto é porco. Eu fiquei sem chão, meu irmão. Eu suei frio, eu tremia no meio da rua quando eu soube disso. Porque eu pesquisei no celular, eu estava com o celular, tinha a internet e pesquisei ali no meio da rua. Você entendeu?
eu fiquei trêmulo, o chão sumiu dos meus pés. Eu digo, não, isso é uma brincadeira, isso é fake. E não é fake. Porque daquele dia em diante eu comecei buscando e só encontrava assim, e comecei a ver outras coisas e outras coisas. Passei a pesquisar o nome Deus. Também descobri que é uma farsa. Deus é derivado de Zeus. Zeus é um deus grego, da Grécia. E aí, meu amigo, sabe quando cai a ficha e quando cai a máscara? A ficha caiu em mim e a máscara caiu deles lá. Descobri tudo, que eu vivi enganado esse tempo todo, adorando a Deus e a Jesus. E aí o pior, que a Igreja Católica ainda tem um terceiro lá, que ela coloca no meio. Ainda tem esse número 3 lá, que ela põe no meio. Você está entendendo? Onde o filho dele, do Altíssimo, diz que você não pode servir a 2 senhores ou a 2 patrões, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Ele nem cita 3, ele fala 2, que é para as pessoas não adorar ele e o pai dele. É para as pessoas adorar somente ao pai dele. Então, meus amigos, está aí, eu tive a revelação, o Altíssimo, depois que eu me questionei vários dias, vários meses e vários anos, ele me mostrou o nome dele. Me mostrou o nome dele numa tábua assim, ó, de uma espessura assim de uns 5 centímetros, larga, de uns 5 centímetros de espessura. Ele me mostrou o seu nome, escrito, eu acordadinho como estou agora. Eu só estava deitado, ouvindo a televisão, que eu estava no quarto, minha esposa na sala, e desceu assim na minha frente, ó, aquela tábua e parou aqui na minha frente com o nome do Altíssimo. E ele disse para mim, este aí é o meu nome. De hoje em diante não pronuncie outro nome a não ser este. E aí eu fiquei paralisado ali naquela cama, sem saber direito o que fazer, e depois glorifiquei ao Altíssimo e ao dos Exércitos, por ele ter me revelado o seu nome. E hoje eu sou imergido em nome de Yahshua Mashiach, que é o seu filho, o seu único filho. E se você tiver o dom da sabedoria que o Eterno te der para ver, para que você possa ver a mentira, ver assim, ó, com seus próprios olhos, as mentiras que está dentro da Bíblia lá, os fermentos que foram colocados. Se você tiver ouvidos para ouvir as coisas corretas, a justiça, ouvir a justiça, as coisas que as pessoas falam e é verdade, você é feliz. Se você tiver um coração de pedra e ele se transformar num coração de carne, é porque você é feliz. Ao contrário, pode ser qualquer um, até o próprio Eterno, que descer e disser a você que o nome dele é aquele e você não vai acreditar. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que hoje, como você, eu também era igualzinho a você, e o Eterno me revelou o seu nome, e o nome do seu filho foi o YouTube quem me orientou, o Google, foi o Google quem me orientou. E depois de muitos anos, de 5, 6, 7 anos, hoje eu consegui encontrar os verdadeiros nomes do Altíssimo, dos filhos de Israel, enfim, todos os nomes verdadeiros eu consegui encontrar.